hoje, não? Brasil, né? Brasil ganhou. E eu fico assim, até emocionada, porque o Brasil é um país assim, não querendo. Eu já viajei um pouco para fora, mas não tem como o nosso povo, que nos acalenta, tem defeitos, como todo mundo aqui tem também, né? Mas aqui eu me sinto assim, às vezes eu falo para o meu filho, esse país aqui, ele é anfitrião dos outros. Então, quando eu viajava lá fora, você ia cumprimentar, aí você queria dar aquele beijinho, aí eles recuavam. Eu falava, ai, que medo, será que eu estou invadindo? Aí até minha cunhada, ela é casada com alemão, aí quando eu fui cumprimentá-lo, né? Aí minha cunhada, ele está acostumando aqui ainda. Então, aqui a gente beija, abraça, tem aquele contato fraternal. Então, o país hoje está sendo conhecido pelo futebol, não pela guerra que está lá no Iraque, que vai gerar, lá na Ucrânia, né? Então, a gente tem que vibrar assim. Muitos, às vezes, criticam os meninos lá, né? Ah, tá, mas vocês sabem de onde eles saíram? O que eles poderiam ter sido, né? Hoje eles são os jogadores. Então eu ouço história deles, eu vejo que eles tem alguns lá que não tinha dinheiro para o passe de ônibus para ir treinar. Então a gente tem que torcer mesmo por eles. Não ficar falando, ai, viraram estrela. Eu penso assim. Às vezes tem a gente que quer virar uma estrela, né? Quem não quer virar uma estrela? Então, com alegria, que a gente também vai dar início hoje à nossa palestra pelo Diego. E tenho assim uns recadinhos. O passe magnético vai ser das 19 horas às 8h45. Nós temos agora um grupo bem bacana de passista, né? E chega a ser até ser uma terapia. E também tem a Silvia, que é o atendimento fraterno. A pessoa entra aqui, vai lá na sala e faz o tratamento com ela durante um período. Tem um caderno ali na frente, que além de deixar o nome às segundas-feiras, tem um de desobsessão, que são as terças-feiras, é um trabalho fechado, mas quem tem problema com alguém, queira deixar o nome neste livro de desobsessão, está ali na frente também. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra, com gratidão que vocês estão aqui prestigiando o palestrante, que sai lá da sua casa e vem se dispor a vir até nós, né? A gente tem que ser grato, porque conhecimento, gente, nunca é demais. É a única coisa que a gente vai levar daqui. Nós não vamos levar mais nada, né? Então, enquanto a gente puder adquirir esses conhecimentos, tanto é que o centro, sexta-feira, vai ter um curso, começa em agosto. Eu vou divulgar depois para vocês. É o Orlando que vai dar. Então, eu acho assim, a gente está enriquecendo nossa alma, né? E isso ninguém vai tirar da gente. Né? Pode ter boleto para pagar, mas todo mundo tem, né? Não tem como fugir disso. Mas isso ninguém vai tirar de nós. Então, vamos serenar nossas mentes, com gratidão, com alegria de hoje, né? Pelo nosso país querido, que tem o Chico Xavier também representando a gente. Sabe? Nós somos um país iluminado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Tanto do corpo como da alma. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Quanto tempo, Tânia? Quanto tempo? Não lembro. 45. Tá, ótimo. Você que coordena aí. Muito boa noite. Uma alegria poder retornar com vocês a essa casa. Estava conversando, nós fizemos uma outra palestra, mas foi emprestado o espaço lá no VP. Agora, depois da reforma, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Muito bom reencontrá-los, ver a casa
ambientada, iluminada e o trabalho seguindo como ele precisa ser. E pensando aqui, né, no que a gente poderia conversar e refletir nessa noite, a própria oração de São Francisco, como nós cantamos aqui para ambientar, a fala da Tânia me fez refletir e pensar sobre o que ela falou dos meninos, né? Que teriam tantas coisas que poderiam lhes acontecer na vida e eles estão hoje lá disputando um mundial e a gente critica tanto sem conhecer, sem saber o que aconteceu realmente, né? Já pararam para pensar o que fez eles chegarem aonde eles estão? Será que foi só talento? Será que foi algum empresário que recebeu por isso? Ou será que eles chegaram lá com muita força de vontade de estar? E ao chegar lá, quantos de nós, penso eu não tenho condição de apontar o dedo para nenhum, porque talvez se eu estivesse no lugar que eles estão hoje, eu seria uma pessoa péssima. Eu seria uma pessoa horrível. Então, cada um chega aonde a sua vontade, o seu esforço o coloca. E a partir do momento que ele está lá, as suas escolhas que destinam para onde eles estarão. Mas, como diz Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, como diz Leon Denis no livro As Forças da Alma, a engrenagem principal, aquilo que move o ser humano para um estado de progresso, um estado de mudança, é a vontade. Todas as outras virtudes que nós podemos possuir, e na realidade possuímos, mas estão, de certa forma, adormecidas em nós, elas necessitam da vontade para que isso se movimente. Então, o amor, a compaixão, a paciência, a benevolência, a indulgência, tudo aquilo que nós desejamos obter algum dia, através da prática, através da vivência, através dos pedidos que nós fazemos a Deus, né? Muitas vezes a gente quer pular a etapa de praticar, quer só possuir. Tudo isso é movido através da nossa vontade. E a vontade, como sendo essa força da alma, pode nos levar a qualquer lugar. Principalmente aquele lugar que nós tanto desejamos estar, que é num estado de paz, no estado de equilíbrio, no estado de evolução, naquela perfeição espiritual que muitas pessoas dizem possuir, mas quando a vida lhes cobra, nós vemos que não é tão fácil assim possuí-la, né? Se a gente for pensar, quando a gente pensa nessa pessoa, sendo nós, esse ser adiantado, esse ser resolvido, esse ser esclarecido, o que falta para nós sermos essa pessoa? Será que é a oportunidade? Será que a gente está esperando que a vida abra uma porta, indique o caminho e nos leve até lá? Será que com Jesus foi assim? Com os apóstolos foi assim? Se a gente for pegar na história do Evangelho, Jesus ele convidava as pessoas a seguir. Ele nunca obrigou ninguém a seguir. Ele nunca falou para alguém que seguir ele ia ser fácil. Muito pelo contrário, né? Ele alertava ainda, se vós não seguir, serão perseguidos, serão acusados, serão difamados, apedrejados, xingados, tudo que imaginar. E mesmo assim, eles se esforçaram, tiveram força de vontade em se mudar, em se transformar e seguiram adiante. Dentro das tantas passagens do Evangelho, onde nós observamos as curas, as transformações, parece que em algum momento alguém vai vir colocar a mão em nós e nos tirar todo aquele mal. Tantas pessoas ficam esperando a volta de Jesus para que resolva os problemas. Sendo que, se a gente observar nas curas, Jesus nunca chegou na pessoa e perguntou qual que era a sua dor, qual que era a sua lamentação. Ele nunca chegou num cego e perguntou, ai meu Deus, o que te deixou assim? Ou um paraplégico perguntava, o que te fez ficar assim?
Uma pessoa que estava ali num estado de depressão, triste, ele nunca perguntava para as pessoas a história que levou aquilo. Ele chegava nela e perguntava: o que queres que eu faça? E é tão óbvio, às vezes, a gente vê lá e levaram um cego a Jesus e ele chega diante da pessoa e pergunta: o que queres que eu faça? É óbvio que aquela pessoa gostaria de enxergar, no nosso consentimento. Mas será que realmente essa pessoa gostaria de enxergar? Porque o Cristo fala: o pior cego é aquele que não quer ver. E quantos de nós, enquanto aqui, na nossa vida, com a oportunidade de estar sentado numa casa espírita como essa, nos acolhendo, nos dando espaço, nos dando num dia que muita gente estaria de folga, ainda estamos aqui trabalhando. Quantos de nós estamos aqui e ainda não conseguimos, não queremos enxergar na realidade o quanto de bênçãos e oportunidades que nós temos? Aí vem aquela ideia, né, do espírita que vai ou pelo amor ou pela dor. Será mesmo? Será realmente que se eu não escolher sair numa segunda-feira, pós-jogo, estar no centro espírita por amor, eu vou me transformar? Porque eu acredito que não basta só sair na segunda-feira e estar aqui para que isso me transforme. Basta que eu tenha vontade de sair daqui transformado. Da mesma forma, a dor não vai nos modificar se nós não quisermos, não permitirmos sermos modificados. O que faz a diferença de uma pessoa quando a dor chega na vida dela, ela se transforma ou não, é o quê? A sua escolha. A sua escolha. Então, da mesma forma que nós comparamos lá os jogadores que chegaram no auge, o que vai ser da vida deles aqui diante é o tipo de escolha que eles tiveram. E a gente está falando só na questão de uma particularidade material. Agora, e nas questões morais, espirituais da nossa vida? Quando a dor chega, nos atinge, o que nós fazemos? Nós escolhemos sofrer ou escolhemos nos curar? Nós escolhemos cair ou escolhemos levantar? Porque levantar é uma escolha. A queda nem sempre é uma opção. A vida muitas vezes vem e nos derruba, porque ela tira de nós aquilo que nós acreditávamos ser ideal, aquilo que nós acreditávamos ser essencial para a nossa felicidade. Só que tudo que a gente acredita ser ideal e essencial, a gente só constrói fora de nós, né? Nós só construímos fora de nós. Dificilmente a gente coloca o ideal da nossa vida, o ideal da nossa felicidade, o ideal da nossa paz no próprio coração. E aí a gente sai terceirizando responsabilidades. A gente acha que o motivo da minha felicidade é o meu companheiro, que o motivo da minha felicidade é o meu emprego, que o motivo da felicidade é o diretor da casa espírita que eu frequento, é o médium que eu vou atrás, que o motivo da minha razão, da minha transformação são as pessoas, nunca eu. Só que o que faz a diferença desses seres que passaram sobre a Terra, como a Tânia usou o exemplo de Chico Xavier, foi as escolhas que eles fizeram com os talentos que foram lhes dados. Porque não é uma questão da quantidade de talentos que nós recebemos para frutificar. É aquilo que a gente vai fazer com aquele talento que nós recebemos. Eu garanto a vocês, se vocês pegarem qualquer pessoa que vocês admiram, que foram pessoas espiritualmente evoluídas, que fizeram diferença no mundo, ela tinha muito mais problema do que todos nós. A gente pegar a vida de Madre Teresa, se a gente pegar a vida de Chico Xavier, se a gente pegar a vida de Gandhi, se a gente pegar a vida desses seres que entregaram a sua existência à transformação de um coletivo, ao desenvolvimento de mais pessoas, eles tinham piores condições de vida do que nós. Então, será que nós não recebemos realmente os talentos que nós precisamos para fazer algo? Ou será que nós estamos fazendo igual aquela pessoa que recebeu um talento e enterrou ele? Porque foi uma escolha, não foi a quantidade. Então, veja que o Evangelho de Jesus, ele vem nos tocar não por fenômenos, mas por mensagens. E a gente
tem um péssimo hábito de querer traduzir tudo aquilo que a gente lê nos ensinos de Jesus, tudo aquilo que a gente vê na vida de Chico Xavier, tudo aquilo que a gente vê no exemplo das boas pessoas, apenas fenômenos, apenas realizações físicas, materiais. E esquecemos de observar a mensagem que quer ser nos transferida. Esquecemos de tentar enxergar aquilo que Jesus veio nos mostrar realmente, que é a confiança. E confiar em Deus, esse estado de fé, não é só ficar confortável e feliz quando tudo está dando certo. Acho que confiar é principalmente quando está dando errado. Quando parece que as coisas não estão no nosso controle. Porque a gente acredita que ter paz é ter controle. A gente acredita que viver numa vida tranquila é eu conseguir manipular tudo aquilo que vai acontecer comigo. Quando na realidade não. O Cristo vem e nos ensina que ter paz, que ter fé, que viver realmente nessa tranquilidade é o quê? É nos mantermos íntegros, indiferente daquilo que a vida está nos apresentando. Por quê? Porque nós não estamos só vivendo o momento, nós estamos transformando o nosso futuro. Quando ele faz a nossa analogia da nossa fé, com a comparação de um grão de mostarda, por exemplo, a gente só vai pelo físico, né? Ah, que é um grãozinho pequenininho e uma árvore gigantesca. Mas existem muitas coisas que Jesus quer nos mostrar, além de tudo aquilo. O principal fator, principal virtude que existe nessa passagem é a paciência. É a confiança da transformação no passar do tempo. Porque aquela semente de mostarda, ela não está pensando no fruto. Ela está apenas cumprindo com o papel que ela precisa cumprir. Que é passar pela expiação da escuridão soterrada, romper a sua casca, estender-se, confiar que o quê? Que ela primeiro ela precisa crescer para baixo, para depois aquele germe dar origem àquilo que ela é. Então, se nós hoje, como seres em progresso, como pessoas em desenvolvimento, quisermos vivenciar a plenitude de um Cristo, ou menos, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, é óbvio que a gente vai se frustrar. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos atingir o estado espiritual que essas pessoas possuem. E aí a gente fica revoltados. Por que Deus não me fez igual a eles, né? Mas Ele fez. Daí a sua justiça. Só que em cada momento da sua vida, eles foram escolhendo, talvez, para chegar mais rápido, ou não, caminhos mais prósperos. Enquanto nós aqui, sendo sincero consigo mesmo, nós vamos escolhendo ainda os caminhos que tornam a vida um pouco mais sofrida. Tornam essa distância da minha paz um tanto mais longe. Porque não podemos ser hipócritas. Viver com facilidade, com tranquilidade, sem ninguém para torrar o saco da gente é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Só que a gente não consegue viver com tranquilidade com mais pessoas. Por quê? Porque nós ficamos o tempo todo exigindo delas coisas que elas não são. Ficamos o tempo todo exigindo da semente o fruto que ela ainda não pode dar. Ou às vezes isso de nós mesmos, que aí passa por uma cobrança, uma inferioridade, a gente não consegue se enxergar como seres capazes realmente de amar, que é o básico que nós viemos para fazer. Só que esse básico exige muito de nós. Muita abnegação, muito desinteresses, deixarmos de ser orgulhosos, vaidosos, melindrosos e tantas coisas que faz parte da nossa natureza ainda. Nós somos apegados mais com aquilo que as pessoas estão pensando de nós do que aquilo que nós realmente precisamos ser. Eu falo que quando a gente passa a viver com originalidade, e
originalidade é ser realmente quem nós somos. Permitir viver aquilo que nós podemos viver, que nós estamos para viver. Porque senão a gente começa a criar máscaras e rótulos que não nos cabem. E uma hora ou outra, isso vai falhar, vai falir. Então é mais puro e verdadeiro eu viver com vontade o meu estado espiritual do que eu ficar forçando algo que eu realmente não sou. Isso gera o quê? Essa frustração, esses estados de depressões, de ansiedades, às vezes, que são males para a alma. Quantos de nós hoje não está ansioso? Por quê? Porque fica olhando a vida de outras pessoas espelhadas como se aquilo fosse um objetivo de uma vida boa. A vitrine da rede social, né, ela é tentadora para essas situações. E quantas outras pessoas estão carregando depressões? Por quê? Porque trazem consigo alguma falta, alguma falha do passado e se prendem, né, se apaixonam a eles. Vivem como se o passado lhes devesse desculpa em algum momento, para que aquilo libertasse. Só que, enquanto nós não percebermos que essa força de vontade, essa engrenagem central, é única e exclusivamente nossa, a gente vai continuar, ou depressivo, ou ansioso, angustiado, agoniado. Por quê? Porque nós não conseguiremos potencializar as sementes que há em nós. Então, se a gente pegar lá da mostarda do Evangelho e colocar isso em cada virtude do nosso coração, o que precisamos fazer? Nutrir essas sementes. Nós precisamos trabalhar cada virtude nossa como se elas fossem uma musculatura física da nossa alma. Então, se a gente, eu quero emagrecer, eu quero melhorar meu físico, fazer alguma coisa, você não tem que ir na academia, não adianta ficar em casa aplicando agulhinha na barriga, que não vai adiantar. Você precisa se exercitar, você precisa mudar hábitos, você precisa realmente se transformar. Então, na relação dessa evolução espiritual, o nosso trabalho é também esse. Tá, eu quero amar mais. Eu vou precisar trabalhar esse amor. Eu vou precisar de vontade para movimentar essa engrenagem. Eu quero ter mais paciência. Eu vou precisar de vontade para exercer a paciência. E vão falar, nossa, é tão bonitinho, né, falar aqui. É lindo, é gostoso falar para os outros fazer. Agora há pouco eu estava morrendo de raiva. Por quê? Estava tendo jogo. Eu não assisto jogo, mas é minha escolha. Fui na academia, estava lindo, só tinha eu. Adoro. Totalmente sociável, né? Saí da academia, meu dentista marcou comigo às 4 horas da tarde. 5 para as 4 eu estou na porta do consultório dele, consultório fechado. Falei, bom, vai abrir daqui a pouco. 4 horas, consultório fechado. 4h05, consultório fechado e ninguém aparece. Aí eu comecei a mandar mensagens. Não, já estamos chegando. Eu falei, mas eu estou no horário errado? Não, tá certo. É por causa do jogo. Eu falei, poxa, mas sabia que ia ter jogo. Marcasse para 4h30, tudo bem. Fiquei lá. Na hora que ele chegou, já estava com aquela cara de bunda vestida, né? Por quê? Porque eu não tenho paciência para isso. Eu falei, marcou horário. Mas tudo bem. Estou ali trabalhando, pensando. Falei, hoje à noite eu tenho palestra, então tenho que me manter em paz espiritual para chegar lá como um bom menino. Fui para ortopedista. Adivinha? Marcado para 5 horas. Cheguei lá, 10 para 5. Falei, olha, a secretária não chegou ainda. Eu falei, não, tudo bem, tá antes do horário. 5 horas, nada. 5h10, nada. 5h20, nada. Aí eu já comecei a mandar umas mensagens totalmente evoluídas pelo WhatsApp da secretária. Ela falou, estamos chegando. Eu falei, tudo bem. Falei, tá certo, mas a próxima vez marca no horário que vocês estarão aqui para atender. E eu falei, ainda tem uma palestra, tem meus horários. Ou seja, das 5 horas eles chegaram no consultório 5h40. A minha paciência com o médico também foi essas aí. É essa reação que vocês tiveram. Por quê? Porque eu preciso o quê? Exercitá-la ainda. Eu sou um ser paciente? Não. Se eu fosse um ser paciente, eu estaria lá sentado, tranquilo, respirando e falando, olha, deve ter acontecido alguma coisa no caminho, enfim. Mas não, eu já estava desgraçando com a vida de todo mundo. E principalmente com a minha. Porque aquela vibração, aquela energia, aquele sentimento estava aflorando dentro de mim.
Então essa prece que nós fizemos cantada aqui, é preferível amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado. Por quê? Porque tudo nasce primeiro em mim. Depois vai nascer nas pessoas. Se a gente pega Jesus, ele pede aos seus apóstolos, aos seus discípulos em geral, vá, espalhe o evangelho por toda parte. Trabalhem, façam o bem, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Vão fazer, operar como você deveria fazer. Aí vem São Francisco e fala, vai, espalhe o evangelho por toda parte, nem que para isso seja necessário usar palavras. Acho isso maravilhoso. Nem que para isso seja necessário usar palavras. De que maneira que ele diz para espalhar o evangelho? No exemplo, na prática, no verdadeiro exercício da caridade, que vai nos transformar. Então não é eu chegar aqui e ficar martelando a cabeça de vocês de evangelho, falando para vocês fazer coisas que eu não faço. O Emmanuel diz, né? A gente não pode exigir dos outros qualidades que nem nós possuímos ainda. Por quê? Primeiro nasce em nós. Emmanuel ainda vem e nos fala, o maior bem que nós podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Aí todo mundo fala o quê? Vou virar palestrante. Vou divulgar o espiritismo. Vou sair panfletando agora, né? É o maior bem que eu faço à doutrina espírita. Não é, gente. É o exemplo. É a prática. É o exercício de cada virtude dessa que realmente vai nos transformar. E de que maneira que nós vamos conseguir movimentar todas essas virtudes? Pela vontade. Porque sem vontade, a gente vai ficar se lamentando, vai ficar se culpando, vai ficar culpando outra pessoa, vai ficar reclamando da vida o tempo todo, esperando que a vida venha e faça por mim. Só que quando a gente está nesse estado de esperar a vida fazer por nós, o que ela vai fazer? Ela vai vir e vai nos atropelar de novo. Por quê? Ai, pelo amor, pela dor. Não, mais uma vez ela vai dar uma nova escolha para nós. Por quê? Porque ela quer que a gente se movimente. Ela quer que a gente levante, ande, caminhe e siga. A vida não quer que a gente fique parado. Ela não quer que a gente sobreviva. Que a gente viva num estado aqui apenas de comer, respirar e procriar. E assistir Copa. Ela quer realmente que a gente se transforme. Que a gente possa usar momentos como o de hoje, do jogo, para interagir com a família, para acabar. Por exemplo, até semanas atrás aí estava todo mundo brigando por política. Hoje está todo mundo abraçado. Acabar a Copa, volta a brigar por política, não é? Mas por que não mantém esse estado de espírito da união? Que a gente está lá, o lugar que eu fui no dentista, lá no Világio, lá. Então tinha uma rampa de gente lá. Eu garanto que aquele povo nem se conhecia, estava tudo abraçado, gritando, fazendo um regaço. Ali ninguém perguntou ideologia de gênero, ninguém perguntou partido político, ninguém perguntou religião, ninguém perguntou nada. Porque estão com o mesmo ideal. Qual o ideal que Jesus vem nos deixar? De religião, de divisão? Só de amor. A partir do momento que cada um de nós tivermos realmente no coração o ideal de amar, acabou essa frescura. Acabou esse monte de reclamação, essas lamentações, esse sofrimento, essas dores que a gente transforma em sofrimento. O Evangelho está lá. As dores para nós ainda são necessárias. O sofrimento é opcional. Porque eu posso sofrer uma dor e buscar remédio, buscar tratar, buscar curar, buscar me transformar, entender o que causou aquela dor. A dor, ela é amiga. Você imagina se você tivesse uma úlcera e ela não doesse? O que a dor está te mostrando? Onde você está com um problema que você precisa curar? E quando a nossa alma começa a doer? Será que ela está realmente só nos colocando no estado de sofrimento, querendo fazer a gente parar, reclamar, se colocar como coitadinho? Ou ela está apontando, iluminando um canto da nossa vida que talvez a gente não percebesse? Existem muitas coisas que acontecem na vida encarnada, que são passageiras, que estão iluminando em nós pontos que a gente não dava atenção.
E não daria se aquela dor não tivesse chego. A nossa consciência espiritual, muitas vezes, se desenvolve mais quando nós perdemos alguém do que quando está a família inteira dentro de casa. Nós buscamos entender mais sobre a vida, sobre os paraquês as coisas nos chegam, quando acontece alguma coisa na nossa vida, do que se estivesse tudo bem, tudo normal. Aquele famoso estado, né? Em time que está ganhando não se mexe, né? E a gente fica naquela situação. Fala, não, minha vida está perfeita, está tudo certo. Tem uma história de um casal de amigos, o filho desencarnou. E eles eram muito, muito, muito amigos de um outro casal que tinha um filho único também, que eram amigos, inclusive. E quando esse menino desencarnou, essa família inteira se afastou deles. Aí, um dia ele perguntou, olha, aconteceu alguma coisa? Não, sabe o que é? Porque aconteceu isso aí com vocês, a gente tem medo de estar perto e acontecer conosco também. Como se aquilo fosse uma maldição. Olha a pequenez da visão do ser humano, o nível de egoísmo de uma pessoa que passa. Então, às vezes, numa condição dessa, passar por essas experiências faz com que a gente mude esse estado de consciência na nossa vida. Tem uma história que aconteceu uma vez comigo, uma parte da família era de uma outra religião e condenam, eu ia falar condenavam, quase que eu enrolei, eles condenam tudo que eu faço. Mas cada um tem sua condição de enxergar o mundo, ainda seu estado de maturidade, a sua fé, e é importante praticá-la. Não importa a religião, ponha em prática. Aquilo que você acredita, viva aquilo com verdade. Vai te fazer bem. Não precisa se transformar em espírito. Mas eles chamavam por vários nomes, né? E aí uma vez vieram, mas você não fala nada, Diego, não sei o que. Eu falei, não, relaxa. Falei, hora ou outra, alguém da família desencarna. Eu falei, aí a história começa a mudar. E não deu ali 2 meses, vamos falar que é praga minha, não foi, mas não deu 2 meses ali, o avô da pessoa infartou e era uma pessoa que tinha uma ligação afetiva muito grande. Adivinha onde foram questionar? Comigo. Por quê? Faltou agora algo. A dor iluminou um pedaço da vida dela que ela não dava atenção. E aí quando isso ilumina, nós precisamos buscar aonde? Nas explicações que Jesus nos dá. Porque é ali que dá o sentido da vida. Que dá o sentido da nossa existência. Porque sem isso, sem a doutrina consoladora nos explicar, a vida é feita para sofrer. E Deus é um cara sarcástico, né? Ele escolhe pessoas, fala isso aqui. É igual, pensa que ele está com a lupa e nós somos formiguinha, né? Fala, vou queimar aquela ali. Vai arrancar a asinha daquela mosca ali agora. Como se Deus fosse assim, né? Brincando de nos machucar. Mas na realidade não. Ele está o tempo todo nos mostrando o quão forte nós somos, o quão maiores nós somos. Porque a gente sofre pela perda física porque nós acreditamos que nós somos seres físicos. Agora, quando a vida mostra o outro lado, sem o véu da matéria, que nós entendemos a continuidade dela, olha o quanto isso se amplia. Então nós precisamos trabalhar em nós o quê? Essa potência, essa semente de espírito que está dentro de nós. Porque nós vivemos exercitando só a matéria. Estar aqui hoje é um exercício para a alma. Hoje à tarde eu brinquei, fui na academia, só tinha eu, estava lá treinando, escrevi lá, eu gosto de treinar, eu sempre coloco lá, né? Cuidando do corpo, porque da minha vida já estão cuidando, né? Então, aí eu sempre brinco isso. Mas assim, será que realmente eu estou cuidando da minha vida? Da minha alma? Porque eu sou um excelente profissional com muitas coisas. Eu me entendo como um excelente empresário, entendo como um bom diretor da Casa Espírita do Artina, me entendo como um trabalhador empenhado na relação da mediunidade. Então, eu sou profissional em várias áreas da minha vida, mas será que eu coloquei na minha condição ainda de ser um espírito profissional? Porque quando a gente coloca nas nossas funções, né, nós queremos ser os melhores. Os meninos que estão jogando lá na Copa, eles estão lá por quê? Porque eles se esforçaram com vontade para ser o melhor jogador. E quando que a gente vai começar a se esforçar para ser o melhor espírito? Quando vai nascer em nós essa vontade de falar, não, pera lá que eu vou me profissionalizar agora em ser um bom espírito.
Vou me profissionalizar em ter paciência, vou me profissionalizar em perdão, em indulgência, em amor ao próximo, em caridade. Agora eu vou realmente fazer isso. Aí dá preguiça, né? Falta vontade, porque parece que não tem retorno. Agora, para ser um bom jogador, tem muito retorno, né? Para ser um bom profissional, um bom empresário, também dá muito retorno. Dá o quê? Satisfação instantânea. E satisfação instantânea pode se trocar pela palavra prazeres. Nós somos viciados em prazeres instantâneos. O prazer da vida não é só sexual. Nós somos viciados em muitos prazeres. Nós somos tão viciados em prazeres que nós trocamos às vezes isso por vícios em bebidas, em jogos, em drogas, em sexo e um monte de outras coisas que causam satisfação. Com certeza que grande parte de vocês já em algum momento se ofereceram a fazer algum tipo de caridade. Em ajudar alguém que seja. Não precisa ser só uma obra de servir comida, não. Ajudar alguém. Estava passando na rua, alguém que precisava, uma pessoa que estava chorando, você foi lá e deu um afago, um acolhimento, foi no velório de alguém e deu uma palavra boa para a pessoa. Isso é caridade. Esse instante não lhe causou também uma satisfação? Aquele mesmo prazer? E talvez esse prazer ele teve uma condição duradoura muito maior. Por quê? Porque esse prazer ele não vem na sequência o arrependimento, o remorso, a culpa. Todos os outros vêm. Tudo aquilo que a gente tenta realizar como prazer instantâneo da matéria vem na sequência o sentimento de remorso ou de culpa. Algum ressentimento nasce na alma. E esse ressentimento vai nos prendendo à condição física. Então o que nós precisamos? Nos esforçar para fazer esse outro tipo de bem e gerar em nós esse outro estado de satisfação. É fácil? É. É gostoso? É. Por que a gente não faz? Não sei. Por quê? Ainda estamos num estado de infância, né? De imaturidade. Nós ainda continuamos exigindo de Deus aquilo que cabe a nós fazer. Assim, se Deus me colocou nessa condição, é Ele que resolva, né? É quase isso. Semanas, eu até contei numa outra palestra, nem sei onde foi que eu fiz uma palestra, eu achei interessante o fato que aconteceu na semana passada. A minha filha, Lorena, quem acompanha as redes sociais minhas, ela sabe que é a bichinha do Gabiru, né? Ela está na 6ª fratura, com 10 anos de idade. E dessa vez ela quebrou a perna. Então foi a fratura mais séria dela. Ela quebrou a perna, tá lá com gesso, tratando, cuidando, beleza, tá tudo certo. Tudo certo. Até o momento que aconteceu nesse sábado agora. Nesse sábado agora foi a festa junina da escola dela. A Lorena adora festa. E lá, 15 dias atrás, ela botou na cabeça dela que no dia 26 ela iria tirar o gesso, dia 27 ela estaria na festa dela. A médica, quando viu dos resultados, mandou uma mensagem: olha, Diego, a gente vai ter que manter o gesso aí para mais umas 2 semanas. Eu falei, tudo bem. Pensei, como contar isso para a Lorena? Eu falei, Lô, tem uma notícia boa e uma ruim. Falei para ela, né? Ela falou, qual? Eu falei, a boa que a médica respondeu. Que ela estava ansiosa. Ela falou, e? Eu falei, e a ruim é que ela falou que você vai ficar de gesso mais 2 semanas. Ela falou, como assim? Eu tenho uma festa sábado. Eu falei, eu sei. Foi então. Como que eu vou de gesso na festa? Eu falei, Lorena, você tem que entender que ficar com o gesso é pro teu bem. Não. E começou a chorar, brigar comigo, como você é meu pai, você deveria resolver isso. E eu falava para ela, não, Lorena, não dá. Eu falei, não vai tirar o gesso, você precisa ficar. Ela marcou o outro exame para quarta-feira, na outra semana. Você vai ter que esperar para fazer isso. Ela começou a chorar, começou a brigar comigo. E a médica falou, olha, ela precisa começar a andar para estimular a cicatrização, a calcificação do gesso. Eu falei, Lô, vamos levantar que você precisa começar a andar. Ela deitada no sofá, eu não consigo. Eu falei, consegue. Ela falou, eu não consigo, olha. Eu falei, eu tô vendo que você tá com gesso. Eu
Mas você precisa levantar e tentar andar. Ela, eu não consigo, você não está entendendo. Eu falei, mas você não tentou andar. Quantas vezes, quando a vida pede para a gente levantar, tentar, se esforçar, a gente continua deitado e fala, eu não consigo. Esperando que Deus venha nos cate no colo e leve para onde tiver que fazer, coloque a mão ali, cure a perna e está tudo certo. Sem querer respeitar o tempo, como a semente para virar árvore, sem querer exercer as virtudes em nós, que vão fazer com que nós nos tornemos mais fortes. Então aquele período de dor, de espera dela, não é para que ela possa sofrer, mas é um momento onde ela, por natural, está se tornando mais forte, está se curando. E a gente, quando recebe alguma dor, a gente quer se livrar dela na hora. Vamos atrás do anestésico mais forte que tem, mas nunca dá cura. E aí eu falava para ela, eu falei, Lorena, você precisa andar. Ela falou, eu não consigo, eu não vou. Aí eu catei ela, levantei do sofá, coloquei ela em pé, ela gritou comigo, me xingou, sentou de novo e falando, você tá louco, eu não consigo, vou engessar o seu pé, ela falou para mim. Aí eu falei, se engessar meu pé, eu vou tentar andar. Eu falei para ela, mas você precisa. Eu falei, eu queria arrancar o teu gesso e colocar na minha perna, mas você precisa andar. E ela falou, não consigo. Eu falei, então é o seguinte, eu tô saindo agora que eu tenho uma palestra para fazer. E a sua avó vai chegar aqui para te buscar. Ela não consegue te levantar do sofá. Ela não consegue te colocar na cadeira para levar no carro. Ela não vai conseguir te arrancar da cadeira e te colocar dentro do carro. Mas você precisa ir. Então você tem a chance de eu tentar te ajudar agora, ou de você vai ter que fazer tudo isso depois sozinho. E ela falou, não vou levantar. Eu falei, então tudo bem. Eu saí, fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu voltei, ela já não estava mais em casa. Às vezes a gente pensa que Deus virou a costa para nós, né? Que Ele está nos deixando, que Ele está nos abandonando, mas na realidade Ele está mostrando para nós que nós somos capazes. A vida vem e nos mostra que nós somos capazes de fazer isso. Jesus nos deixou isso anunciado. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muitas coisas mais. Muitas coisas mais. Eu não consigo imaginar o que é muitas coisas mais olhando para a vida do Cristo. Se eu fizesse só o que Ele me pediu para fazer, nem o que Ele fez, eu já me sentiria satisfeito. E o que Jesus pediu para nós? Amar. E qual a outra coisa que mais foi dita também para nós? Não temer. Não ter medo. E talvez não ter medo de amar. Porque nós temos medo de amar. Nós temos medo de amar e sermos feridos por esse amor. Por quê? Porque nós não estamos amando por amar. Nós estamos amando esperando sermos amados. Nós estamos fazendo pelas pessoas esperando que elas nos façam algo em troca. E não é sobre isso. Jesus nunca curou ninguém pedindo para que sequer a pessoa o seguir. Ele só falava por ela mesmo. Quem te curou foi a tua fé. Vai e não volte a errar. Apenas isso. Então, em outras palavras, Jesus falava, olha, você mesmo se curou. Agora vai e não se machuque de novo. Mas, como nós sabemos, praticamente todas as 33 curas anunciadas no Evangelho, as pessoas voltaram a se tornar doentes. Por quê? Porque não se cuidaram. Todos eles vieram a falecer também. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo de transição sobre a terra. O tempo necessário para que isso possa germinar aqui. E depois dar espaço a um novo personagem, um novo estado de consciência. Então, para nós, abandonar não seria a palavra, mas deixar no passado aquilo que já foi e que não pode ser modificado. Pegar dele só as experiências que nos transformaram e nos fizeram hoje sermos quem nós somos. E esse ser humano que eu quero, desejo e tanto anseio ser no futuro, a gente ter calma e cuidar dele no presente.
cuidar de nós no presente. A gente fala que o maior bem que nós podemos fazer a qualquer pessoa que nós queremos amar é nos amarmos primeiro. Quando nós nos amamos, nós buscamos nos melhorar. Quando nós nos amamos, nós vamos tentar ao máximo não errar. Quando nós nos amamos, nós vamos tentar ser o melhor o tempo todo. E imagina você entregar isso para quem você desamar. Uma pessoa espetacular. Então, o alto amor não é egoísmo, não é orgulho, nem vaidade. Quando a nossa intenção é sermos melhor para mais pessoas. Porque o amor, ele é coletivo e universal, né? Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos e aos inimigos. Então nós precisamos desenvolver no nosso estado de consciência essa necessidade de se amar. Essa necessidade de se perdoar. Talvez a maior dificuldade que nós temos é esse estado de perdoar-se. Perdoar o outro é fácil. Eu falo, perdão, moro longe, está tudo certo. Agora, e perdoar aquilo que está comigo o tempo inteiro? Perdoar a mim mesmo por ser uma pessoa que se magoa, que se fere, que se ofende, que se melindra, que espera dos outros coisas que eles não conseguem nos entregar. Não dá para arrancar frutos dos espinheiros, né? Como diz Jesus. Então a gente tem que ter noção, se eu quero arrancar algo do espinheiro, o que eu vou arrancar? Espinhos. Por quê? Porque é o que ele tem para me dar naquela hora. É o que ele tem para me dar. E talvez é o que ele de melhor possui para me entregar. Então, não vamos criar expectativas sobre nós, de um mundo ideal para nós, em cima daquilo que as pessoas podem nos oferecer. Vamos criar expectativas do melhor que eu posso fazer por mim mesmo, para que eu possa entregar para as pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Está lá no Evangelho. Fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito para ti. Então, ter vontade de se melhorar é ter vontade de fazer o outro feliz, é ter vontade de ser feliz. Questão 909 do Livro dos Espíritos, para nós encerrarmos. Kardec pergunta aos espíritos, pode o homem atingir esse estado de tranquilidade, de paz e perfeição em uma única existência, né? Sem precisar de múltiplas e centenas de reencarnações? Resposta dos espíritos, sim. Piora, né? Com muito pouco esforço. Basta que para isso tenha vontade. Então, Leon Denis, o Espírito da Verdade, Emmanuel, Jesus, todos eles falam que só depende de nós termos vontade de sermos. Mas o que nós queremos sermos? Primeiro é conhecer a si mesmo. Porque se eu não souber o que eu quero ser, não sei nem por onde começar. Se eu quero só ser um bom médium, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu quero só ser um bom empresário, só um bom pai, que são papéis da minha vida física, é fácil. É só me profissionalizar naquilo ali. Agora, como eu falei, e ser um bom espírito? Ser um espírito profissional. Vamos assim, a partir de hoje eu vou viver de ser espírito, né? O que será que da nossa vida nós teríamos que abrir mão? De muita coisa. E talvez todas essas coisas são essas âncoras que nos impedem realmente de sermos felizes. Porque elas estão todas fora de nós e nada dentro. Então vamos cultivar essa semente do amor, manifestar aí esse cultivo, né? Através da vontade, da bondade, da prática do bem, mas principalmente termos paciência conosco mesmo, para que a gente respeite o próprio tempo, através da vontade de Deus a gente tenha boas escolhas aos destinos que nós daremos às nossas vidas. Muita paz a todos, agradeço da atenção de cada um de vocês, da presença também. Espero retornar em breve, para que a gente possa bater mais um papo. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, meu bem. Aguinha.
Isso aqui já está fluidificado. Gratidão, viu, Diego? Eu que agradeço. E com essas palestras, que a gente possa levar dentro de nós e exercitarmos, né? Quem aqui pode hoje falar assim, eu já mudei um pouquinho. Eu sei da minha pessoa, eu já mudei um pouquinho, mas tenho muito ainda que aprender e praticar.